A nossa convidada de hoje veio de Santa Catarina. Curiosa e sempre pronta a aprender, Niara Rocha aproveita uma nova chance dada pela vida depois de ter enfrentado um grande desafio. Hoje, ela busca na cicloviagem ver com seus próprios olhos aquilo que não é ensinado nos livros. Niara, obrigado por aceitar o convite para a gente bater esse papo. É um grande prazer estar aqui. Opa, ser prazer. recebida nessa casa, nesse lugar. Prazer é nosso, obrigado. Antes da gente falar de cicloviagem, cicloturismo, eu quero conhecer um pouco mais da Niara e a começar pelo seu nome, Niara, nome curioso. Você conhece alguma Niara? Não conheço nenhuma Niara, nunca tive o prazer de conhecer outra Niara. O meu nome é a junção do nome dos meus pais. Meu pai se chama Aramis e a minha mãe se chama Helenice. Então é Ni de Nice e Ara de Aramis. Foram criativos, ainda bem que foram criativos e tiveram sucesso na criatividade, porque às vezes a pessoa é criativa e não tem muito sucesso não. Mas Niara tem outro significado também, que significa uma heroína caigangue. Caigangue, que é uma tribo, uma etnia original da minha região. Da região ali, né? sul. E que é da sua região, me fala um pouco de onde você veio. Sou de Santa Catarina, natural, de São Francisco do Sul. E me fala um pouco de você, o que você fazia em São Francisco do Sul, antes de cair na estrada? Então, eu gosto de dizer que eu sou filha da Nice e do Aramis, eu sou mãe da Emanuele e do Cauã, e já fui muitas coisas, assim como hoje me retifico e me reinvento e sou muitas outras coisas. Eu trabalhava dentro do sistema antes, né? Já trabalhei em funções, mas os últimos anos eu trabalhei na saúde pública, antes de viajar. Passei um período de muito aprendizado, foi uma grande escola na minha vida. E tinha um envolvimento muito legal com o esporte também, antes da viagem. Fazia maratonas, corria. Então o esporte já estava na sua vida já há algum tempo. Sim, o esporte já está presente na minha vida faz muitos anos. E o pedal, assim, você já pedalava também? Praticava algum tipo de... Não nessa proporção, né? Viajar de bicicleta é uma outra ideia de pedal. Eu pedalava. Sabia pedalar? Como né, todo mundo pega uma bicicleta, vai na praia, faz um pedal pela cidade, dá uma passeadinha, volta. Então esse era meu pedal. E daí para partir para a viagem, como é que foi assim? Como é que você caiu na estrada do pedal do dia a dia para o pedal que você está fazendo da sua vida a estrada agora? Então, foi uma decisão que aconteceu numa história lá atrás, né? Porque a gente não acorda e fala, vou viajar de bicicleta. Mas eu passei por um processo cirúrgico da minha saúde, né? E um processo mental mesmo. Eu me cansei do sistema, comecei a olhar as pessoas à minha volta e ver aquela vida que todo mundo estava tendo dentro daquele contexto. Então, adoeci dentro daquele contexto do trabalho. E tive uma oportunidade de reviver novamente, né? A vida me deu mais uma chance de viver. Olhei para os meus filhos e disse, eu não vou mais viver desse jeito. Eu preciso viver a vida de verdade. Então, comecei a me preparar a mudar. Ainda não tinha me decidido a viajar de bicicleta, mas já tinha me decidido a fazer algo diferente, né? A ir mais para o interior, a buscar, tentar fazer mais mochilões para poder olhar o mundo com outros olhos, né? E aí veio aquela sementinha que já estava plantada há muito tempo atrás, muitos anos atrás, de viajar de bicicleta. Eu falei, por que não, né? E do momento em que essa sementinha foi plantada até ela ser colhida, quanto tempo foi mais ou menos? Você se lembra? Você tem ideia desse processo? Um pouco mais de um ano eu me preparei. A viagem começou a partir do momento que eu falei que eu ia fazer, né? Sim. E ali começou a ideia. Vou para onde? O que eu preciso? De que forma? De que configuração eu vou fazer isso? Vou voltar? Vou levar isso como uma ideologia de vida?
Então eu fui construindo, entendendo, a minha família foi me apoiando, os meus filhos foram entendendo o que é que eu estava propondo dentro desse contexto e foi se moldando a hoje moro na estrada. Né? E você vai para onde? Eu estou indo agora atravessando aqui no estado do Espírito Santo, indo à Bahia, vou chegar à Chapada Diamantina. Tenho uma ideia de cruzar a Chapada Diamantina, conhecer o Jalapão e subir mais ao norte. Mas você tem um ponto, um alvo a ser atingido ou não necessariamente? Quando eu saí de casa, eu queria conhecer a Chapada. Por quê? Por conta de ser um lugar com pessoas muito diferentes, com um terreno muito diferente e o caminho até chegar lá. Eu estava em Minas Gerais agora, para mim foi incrível estar em Minas, conhecer pessoas com outro tipo de cultura que a gente vê, mas não vê com os próprios olhos, e é diferente, né? Então a Chapada era o meu norte, mas as coisas foram acontecendo e elas vêm acontecendo numa proporção que eu olho e falo, não, eu ainda tenho muito mais a buscar, eu tenho muito mais a conhecer. Você falou sobre um processo cirúrgico. Você se sente à vontade de falar um pouco mais sobre isso ou você já falou o suficiente? Sim, não. Eu tive um CA de garganta, eu tenho uma cicatriz, né? Sim. Então eu não tenho a glândula da tireoide. Essa coisa de ficar engolindo, né? Ficar engolindo. Eu brinco que agora, quando eu descobri, o médico falou pra mim que era bem possível que eu ia perder a minha voz. Eu ia ou falar muito mais baixo, e eu sempre tive um tom de voz, né, e falo igual uma matraca. Aí quando eu acordei da anestesia e tava falando, eu disse, agora ninguém mais me cala. Agora eu vou falar tudo que perder a oportunidade, né, de te calar, né? Tá certo. Me diga uma coisa, esse processo cirúrgico tem a ver com a mudança do visual, que eu sei que você já teve cabelo grande também. Então, a questão do visual, eu sempre fui uma pessoa que um pouco vaidosa e gostava de reinventar, e usava umas roupas malucas, e gostava de me readaptar, de me olhar diferente, né? De me mudar a cor do cabelo e tudo mais. Quando eu estava nesse processo de viagem, dentro dele, de todo o contexto do desapego da casa, o desapego do trabalho, o desapego do estilo de vida, a maneira que eu vivia, né? O conforto, a família e tudo mais, a história do cabelo veio com isso. Então, eu tinha muito em mente as pessoas falando pra mim assim, mas você é tão bonita, o teu cabelo, fica com o cabelo solto, essa coisa toda. E eu me olhava no espelho e eu falava, poxa, eu tenho muito mais a oferecer, além de um rostinho bonito e de um cabelo. Porque o que eu quero realmente oferecer é o que está aqui dentro, é o que está aqui dentro. A moldura não importa, né? Exatamente, não é a moldura. Então, eu ir para a estrada e abdicar de tudo aquilo que eu tinha e viver essa vida mais simples, também tem a ver com essa questão da beleza. Aí eu raspei a cabeça e foi assim a melhor sensação que eu tive de desapego mesmo e de mostrar a cara, eu sou isso aqui, é isso que eu sou. Além de ser muito mais prático na estrada, né? Sim, eu sei o que é isso, com esse cabelão quando eu viajo também eu gosto de deixar ele bem baixinho, que é uma preocupação a menos. Me diga uma coisa, o que é laboratório do corpo? Então, quando eu estava nesse processo que eu descobri que eu estava com um tumorzinho na garganta, eu já estava fazendo uma pós em naturopatia, né? E me ligando a uma alimentação que eu já gostava, né? De uma alimentação mais saudável, um desenvolvimento de saúde fora do contexto daquilo que a gente está normalizado. Então, fui atrás, comecei a estudar plantas medicinais. Inclusive, o nome do projeto da viagem se chama Olhos do Planeta. Olhos do Planeta. Por que Olhos do Planeta? E por que essa história do laboratório do corpo? Eu queria ver com os meus próprios olhos aquilo que não é ensinado na enciclopédia. Que caminho trilhar a partir do momento de um conhecimento que você não tem? No caso da enciclopédia, você falou, o que você queria ver? Por onde você começou? Então, assim? daí eu comecei a
a voltar para essa linha, né? Estudar medicina tradicional chinesa, que é um outro ensinamento que a gente não está acostumado. Mas você já convivia com esse mundo, né? Então, eu sempre tive fui simpatizante, digamos assim. Gostava muito da questão da alimentação, da saúde através dos alimentos, né? Aí nessa ideia de ir viajar, muito é isso, sabe? E de buscar lugares, né? Eu faço muito voluntariado em agrofloresta, em lugares onde tem uma ideia de vida e de saúde diferente daquilo que é proporcionado dentro de uma cidade comum e da medicina tradicional mesmo. Então, o laboratório do corpo, na química pura, ela significa o nosso fígado, mas o laboratório do corpo é onde que está, né? Onde que a gente pode mudar isso dentro da nossa saúde. A saúde é a nossa volta. Que é você acordar, ver um sol, que é você comer uma fruta, catar no pé a fruta e comer, é você ir para o meio do mato, mexer com a terra e entender que você está fazendo a diferença ali, né? E aproveitar a fruta em todo o seu contexto, com casca e semente e tudo. Sou dessa. Certo. E na estrada, o que você viu que você não tinha ideia? Que eu não tinha ideia? Eu vi muita coisa incrível, assim. Muitas pessoas incríveis. Um ensinamento inexplicável. Cenas inexplicáveis de amor, de carinho. Cenas chocantes. Situações que você se coloca a pensar quais são os seus valores naquele momento, o que você pode oferecer. Mas algo que eu não sabia que existia, não sei dizer assim. E como é que tem sido o seu dia a dia na estrada? Muito bom. Eu falo assim que não é mais uma viagem, é uma vida, né? É uma vida. A gente já se normaliza com o fato de ser recebido numa casa e fazer parte desse contexto familiar, de estar na estrada e entender que a barraca também é sua casa, né? Que o fogareiro é seu fogão, que as pessoas vão vir conversar com você e ali está uma grande oportunidade de você realmente fazer aquilo que você quer, conhecer, escutar, ouvir ou falar alguma palavra importante, né? Eu tenho conversado com alguns cicloviajantes e eu sinto que a viagem como cicloviajante toma um contexto muito forte na vida dessas pessoas, da grande maioria dessas pessoas que eu converso, que estão na estrada. Agora eu senti, me corrija se eu estou enganado, que a cicloviagem é um detalhe na vida que você escolheu. Exatamente. É uma forma de eu ir com as minhas próprias pernas e olhar o caminho de outra forma. Então, a cicloviagem para mim é muito mais do que uma simples rota. É uma ideologia de buscar mudar a vida, né? Entender, a olhar o mundo com os outros olhos. Porque a gente precisa ter olhos de ver para conseguir enxergar as coisas. Senão você só vai passar. E o passar não faz sentido para mim. Eu preciso atravessar os caminhos, dar tempo ao tempo. Eu digo que o tempo é a minha maior riqueza que eu tenho agora. Eu sou dona do meu tempo. Eu consigo respeitá-lo e entendê-lo. Não posso apressar e não posso fazer ele passar devagar. Ele vai fazer o trabalho dele. Aí cabe a mim aproveitar e fazer aquele tempo realmente ser significativo na minha vida e na vida de quem está ao meu redor. Entendi. Futuro te preocupa? Não. Pensa sobre o futuro? Penso muito sobre o futuro. Não vou ficar viajando para sempre, é óbvio. Mas eu quero conhecer ainda muito mais para entender aquilo que eu quero. Mas você tem uma ideia vaga que seja sobre o tamanho dessa viagem? Vai ficar só no Brasil? Você pretende sair? Então, eu acho que por enquanto eu estou subindo para o Nordeste. Quero conhecer, quero viver. Como eu falei, quero ir para Chapada. Quero viver a vida e o cotidiano dos raizeiros. Quero entender aquele solo. Eu vou parando dentro de comunidades quilombola, vou conhecendo os povos indígenas de cada local, né, as etnias locais, essa é uma das minhas propostas.
não tá lá e ir para o Amazonas. Entendi. Eu estou em Santa Catarina, eu quero Vai entender viver quem ali. mora lá, quem que é o território, quem que é a cultura de lá. Estou aqui no Espírito Santo, estou atravessando para a Bahia, quem que mora nesse território? Quem que fez história aqui? Então é muito isso. E, por enquanto, não tenho vontade de sair do Brasil. Eu quero conhecer o Brasil de verdade. E você tem vontade ou tem compartilhado essa sua experiência de alguma maneira? Através das redes sociais, né? Mas isso é um Peço foco alguma seu no coisa. momento ou não necessariamente? Não Primeiro é só necessariamente. o seu conhecimento, né? É um projeto de viagem pessoal, um projeto de vida pessoal. Eu fiz uma oficina esse ano, em abril, onde eu compartilhei, que fala, né, do Laboratório do Corpo. Então tem um e-booking lá, onde as pessoas têm acesso, tem um valor de contribuição, mas o e-booking ele é aberto. Então ele tem uma base de estudo científico, não é coisa que caiu do céu. Foi pesquisas que eu fui fazendo, de convívio com pessoas que trabalham nesse contexto, de convívios, né? Não só de convívios, mas também de estudos meus através dali. E aí, conforme eu vou viajando, eu vou relatando e vou me auto-fazendo uma enciclopédia. Certo. E essa rede social qual é? Eu tenho 2 páginas, uma se chama Olhos do Planeta. Olhos do Planeta. E a minha que se chama Niara Rocha. Niara Rocha e Olhos do Planeta. Niara, de que você sente falta? Dos meus filhos. Da companhia dos meus filhos. Eu consigo mantê-los o máximo que eu puder na distância. Mas em muitos momentos eu sinto falta de acordar de manhã e abraçá-los. Sinto falta de pegar na mãozinha e ir até a praia, ver o sol nascer, como a gente sempre fez, de dormir. E de que você precisa, além dos seus filhos? De amor, carinho e felicidade. Mas isso eu acho que eu Tem recebido? tenho recebido imensamente. Tá joia. Tem alguma situação em que você queira destacar nessa viagem? Positiva, negativa? Ai, são tantas histórias, né? Nossa, são tantas histórias, assim, que a gente não tem como classificar a mais legal. A mais Não é existe. relativo, né? As coisas vão acontecendo, os caminhos vão se cruzando. Quando eu saí para viajar, eu tinha essa questão do caminho e do tempo, uma coisa muito fixada. Como eu vim, eu tenho uma ideia de que precisa tudo muito ser organizado, a cabeça tem que ser as datas. E com o tempo eu venho abrindo isso e entendendo que a gente precisa confiar muito mais no caminho, a gente precisa confiar muito mais na estrada, ter fé que existe uma egrégora que te protege, existe um pai maior que está sempre à frente do seu caminho. E quanto mais amor você dá e emana, mais você recebe isso em dobro, em triplo, em muitas coisas. Eu ia fazer outra pergunta, mas foi tão positivo o seu último comentário que eu acho que eu vou encerrar por aqui, que a outra pergunta podia partir para um lado um tanto quanto negativo e não me importa mais. Cara, muito obrigado. Valeu, Foi um cara, que prazer. prazer. O papo foi Que excelente. honra. Que bom te conhecer. Muito bom. Obrigado.